Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, faremos a leitura do versículo 1 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos nos lembrar das palavras de Teu Filho amado Jesus Cristo todos os dias, não em comemorações pontuais dentro do ano, não apenas quando nos convém, mas todos os dias nos lembrando que Ele vive, morreu, ressuscitou e vive, e porque Ele vive, nós também viveremos nele. Nesse momento, peço a Tua misericórdia e também a Tua ajuda, que eu fale apenas aquilo que Teu Santo Espírito me orientar a fazer e a falar, e que todos que aqui vieram nesta noite possam sair daqui um pouco mais lembrados acerca do que Jesus nos ensinou. Peço, Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine. Oro no nome santo de Jesus e agradeço. Amém. Lucas 24 fala acerca da ressurreição, da perplexidade daquelas mulheres que foram até o sepulcro. Mas aí é domingo. Muita coisa já tinha acontecido. E hoje eu quero retroceder uma semana no tempo com vocês. Eu quero ir lá para Marcos, capítulo 11. Num domingo anterior a esse. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Versículo 9 e 10. Aliás, a partir do versículo 7, melhor. Marcos 11, versículo 7. Trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Uma semana antes, num domingo, Jesus Cristo
que já havia passado, demonstrado o seu poder, a sua autoridade, que já tinha recebido o título merecedor de o Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele é reconhecido e as pessoas cantam, bradam em alta voz: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É tão interessante que a Páscoa, para nós, tem um significado tão grande, tão grande, tão grande, mas ela não começou conosco, começou com o povo hebreu. A Páscoa tinha sido observada em Israel, quando Jesus ele é aclamado, é reconhecido como Messias, aquele esperado. Era um grito que explodia dos lábios daquelas pessoas, que estava guardado há aproximadamente 1500 anos, pois esse era o tempo em que Israel, ainda o povo hebreu, estava sob jugo de Faraó no Egito. E ali no Egito, o Senhor levanta Moisés, o seu servo, e diz: vá, eu quero tirar o meu povo da escravidão, eu quero tirá-los do Egito, eu quero levá-los para uma terra que mana leite e mel. E ele diz para Moisés: vá, eu vou usar você como meu instrumento. E ali, há quase 1500 anos antes de Cristo, foi instituído esse ritual chamado Páscoa, antigo, que precedeu a lei, que precedeu e foi instituída antes de qualquer outras festas judaicas, mais antigo até mesmo do que o sacerdócio, do que o tabernáculo e o restante do sistema sacrificial mosaico. A Páscoa do Senhor, onde foram sacrificados cordeiros, animais, sem manchas, sem defeitos, separados para serem sacrificados, e retirados dos seus corpos o sangue, cujo propósito era ser colocado nos batentes das portas das casas hebreias, pois o Senhor havia dito: enviarei o meu anjo, ele passará sobre a terra do Egito, e ele, quando vir o sangue nos batentes das casas dos hebreus, o anjo não entrará nessa casa. Porém, quando o anjo vier e passar sobre as casas no Egito, e nessa casa não houver manchados batentes do sangue do cordeiro imolado, nessa casa o meu anjo, ele entrará e ceifará a vida do primogênito que ali reside. A Páscoa deveria ser celebrada, comida, ansiada, anelada, com pressa, pois a promessa da libertação era iminente, e o povo o fez dessa maneira. E Deus, que não é mentiroso, ele envia o anjo, e o anjo leva a vida dos primogênitos. Mas o povo hebreu, obediente à voz de Deus, é poupado e é libertado. E ele sai rumo a essa terra prometida. E ele sai na promessa de que viria um Messias, um ungido, um libertador, aquele libertador supremo, que de uma vez por todas os redimiria e os libertariam de todo jugo que pudessem ter sobre eles. Quando então João Batista está batizando ali com água, e Jesus aparece, João Batista aponta para Jesus, e nós temos visto isso nos domingos anteriores, nós já vimos. João Batista aponta para Jesus e diz: olha, sabe, aquele prometido lá atrás, o Messias, o Redentor de Israel, vocês estão olhando para ele. Não sou eu, é ele, Jesus Cristo.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Páscoa judaica estava chegando ao fim. Em breve celebraríamos uma nova Páscoa, a Páscoa cristã. A Páscoa celebrada pelo próprio Cordeiro encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ainda não chegou esse momento. Falta dias, poucos dias, para que a Páscoa cristã acontecesse. E nós estamos aqui em Marcos, e esse dia onde as pessoas olham para Jesus e cantam do fundo do coração e o recebem e dizem: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles estendem os mantos, as capas, os ramos, chamado Domingo de Ramos. Eles estendem os seus ramos que tinham cortado ali no campo, para que Jesus andasse e tivesse uma espécie de passarela real, e ali, indo para dentro de Jerusalém, como um rei vitorioso, um ungido prometido, Redentor de Israel, marchasse rumo à vitória. E ali foi aclamado, foi querido, foi amado, ali recebeu toda a pompa de rei, ali recebeu todo o carinho de súditos que deveriam amar o seu soberano e libertador. Esse dia foi domingo. Mas essa bela imagem, imagino, de grande emoção e uma comoção tremenda no meio do povo, infelizmente sabemos nós que não perdura. Isso é típico da humanidade. Ela não perdura, a alegria dela não perdura naquilo que Deus oferece de melhor para nós. Não perdurou no jardim, como foi ensinado hoje pela manhã, e não perdurou ali, quando o próprio Deus encarnado estava entre eles. E nós vemos que uma semana se passa e tudo muda. Nós, eu e você, estamos aqui nessa noite, e nós estamos celebrando a Páscoa. E nós estamos cantando: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, eu não temerei o futuro, pois o futuro a Ele pertence e o presente também, a minha vida nas mãos dEle está. Nós cremos nisso. Você crê nisso? Que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Salvador da sua alma. Ele é o Senhor de todas as coisas, do presente, do agora e do amanhã, do futuro. Você confia que Ele guardará essa promessa dada a você para todo sempre, nunca te abandonará? Talvez digamos amém neste domingo, como tantos disseram amém para Jesus Cristo, marchando rumo a Jerusalém. Talvez nós também possamos cantar: Hosana, Hosana, bendito é o nome do Senhor nosso Deus, bendito é Jesus Cristo, o nosso Rei. Mas guardemos os nossos corações ao aprender nas Sagradas Escrituras e com o erro de outras pessoas. O nosso coração deve ser alimentado diariamente, não no domingo, não em um domingo, mas todos os dias, a cada momento, para que não venhamos a vacilar na nossa fé. E hoje nós que cantamos Hosana, 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 amanhã não venhamos a murmurar e questionar ao Senhor e falar: por que, Senhor, tardas? Por que me abandonaste na minha miséria? Não se importas comigo?
ou amanhã, olhar para outras coisas e desejá-las mais do que o Cordeiro de Deus, ou olhar para outras coisas e temer essas outras coisas mais do que o próprio Deus que criou todas as coisas e tem nas mãos a chave da vida e da morte, e sucumbir ao medo da degeneração do corpo, ao medo da solidão do futuro, do amanhã, ao medo da necessidade que nem existe no momento, mas que pode surgir no amanhã. E nós vamos criando medos e medos e medos. Por quê? Porque nós não podemos viver apenas num domingo, dizendo Hosana, 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 e nos demais dias esquecer que Ele é o bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou em Jerusalém aplaudido, aclamado, desejado no domingo de Ramos. Na segunda-feira, Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, na segunda-feira, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais come o seu fruto. E seus discípulos ouviram-no dizer isso. O resultado é que depois eles voltam e olham para aquela figueira e a encontram murcha, totalmente murcha, porque Jesus a amaldiçoou. Nós vemos aqui na segunda-feira Jesus amaldiçoando a figueira. Por quê? Porque ele tinha um temperamento incontrolável? Porque ele era um senhor injusto? Ele amaldiçoou aquela figueira, pois ela não tem fruto. Mas é pecado, é errado, é tão terrível assim, aquela figueira não ter fruto? Jesus olha para aquela figueira, e aquela figueira apresenta aos olhos de Jesus algo que ela não era. Ela estava ali cheia de folhas, vistosa, que era um sinal de que carregaria frutos em seus galhos, em seus ramos. Mas quando Jesus se aproxima, vê que é só folha, é só fachada, é só uma imagem enganadora. Dali não tinha fruto nenhum. Então ali naquela segunda-feira, Jesus já aponta para a figueira e dá uma lição para os apóstolos, os discípulos que o acompanhavam. Pois em Jerusalém, no dia anterior, ele entra e o povo canta: Hosana, Hosana, Hosana. Mas sabemos nós que durante a semana, fruto nenhum brota dessa árvore. Jerusalém não tem fruto. Jerusalém tem palavras bonitas, mas na hora de apresentar a sua fé, não tem nada, é vazia. É vazia. Jerusalém é uma cidade sem frutos. A igreja é linda quando se reúne. Cantamos, e são belas canções. Lemos versículos que são tocantes, de fato, nos animam o coração. E nós entendemos, é bom estarmos na igreja, é bom estarmos na casa do Senhor, é bom termos um vocabulário que seja diferente do mundo, que seja mais alinhado com a palavra de Deus. É bom que as nossas vestimentas não extrapolem aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. É bom, tudo isso é bom, é maravilhoso. Mas se for só isso em que se baseia a nossa fé,
é folhagem, são obras, são roupagens. O que se espera de nós é que tenhamos folhas, sejamos frondosas, figueiras, mas acima de tudo que tenhamos frutos de arrependimento, frutos que mostrem através das nossas vidas o nosso amor a Jesus Cristo, não pelo que Ele pode fazer a nós, mas por tudo que Ele já fez por nós. Então, declarar é graça que nós recebemos do Senhor. Eis o melhor, o maior presente que alguém poderia receber. O que nos compete então é vivê-lo, viver as nossas vidas conforme Ele deseja. Pois o domingo, ele é externado através de hosanas. Na segunda-feira, é constatada a falta de fruto da figueira e dos crentes de Israel, apontando para a falta de frutos de fé dos crentes de Israel. Mas a semana não para, a semana avança. E nós chegamos na terça-feira. Terça-feira, Marcos capítulo 11, versículo 15 ao 18. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus, ele sai do domingo aclamado como rei, desejado como rei de Israel. Se depara com a imagem espiritual representada naquela figueira. Muita aparência, pouco conteúdo. E chegando ali em Jerusalém, ele vai ao templo. E o que ele encontra? Frutos. Só se for de injustiça, de impiedade. Ele encontra pessoas vendendo e comprando. Não que o vender e comprar em si só seja pecado, mas o objetivo daquelas pessoas dentro do templo era lucrar em cima da fé das pessoas. Esse é o pecado. Não é se você faz um brigadeiro, vem aqui e vende para os irmãozinhos aí que tem mais fome. Isso não é o pecado. Não é ser vendilhão no templo. É chegar e falar o seguinte: olha, é aqui nas minhas mãos que você pode comprar aquilo que agrada ao Senhor. É aqui que você que veio de longe, você pode comprar de mim. Porém, eu vou ganhar em cima de você. E não vai ser pouco. Não vai ser pouco. Eu vou criar barreiras na sua vida para que eu lucre com a sua dificuldade. E Jesus chega lá e diz: espera um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Vocês não aprenderam que essa casa deveria ser chamada casa de oração? Não empresa, não é LTDA, não é grandes negócios, não é para ganhar dinheiro, é casa de oração, é a casa de Deus. Então Jesus, ele expulsa os vendilhões do templo. Em outras passagens diz que Jesus, ele derruba as bancas e joga ali o dinheiro no chão. Ele faz uma azorrague, uma espécie de chicote, e ali ele muitos podem pensar: se Jesus voltasse hoje, o que ele faria?
Será que faria novamente um azorrague, entraria nas igrejas e faria isso? Será que ele entraria em nossas casas e olharia para as nossas vidas e faria um azorrague e derrubaria as nossas televisões, os nossos computadores, os nossos celulares no chão e pisaria em cima e diria: eu comprei vocês com sangue precioso para que vocês fossem templo do Espírito Santo? E o que vocês têm feito com suas vidas? Transformando vocês, que são corpo de Cristo, os lares de vocês, que são extensão da igreja, num covil? Não. Não poderia ser assim. Não deve ser assim. Mas foi assim há quase 2000 anos, quando ele entrou ali no templo. Domingo, segunda, terça-feira. Na quarta, Jesus conta a sua última parábola. E que pertinente essa parábola, não? Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha aos lavradores, se ausentou do país. Depois de um tempo, enviou seus servos para receber os frutos da vinha, daquilo que ele tinha criado, e seus servos foram todos maltratados. Todos. Então ouviram o dono da vinha, pensa o seguinte: eu enviei os meus servos, mas eu agora então vou fazer diferente, eu vou enviar o meu filho, que é o herdeiro de todas essas coisas, e então eles irão respeitar o meu filho. Quando aquelas pessoas que arrendaram aquela terra perceberam que era o filho do dono da terra, pensaram o seguinte: ele é o herdeiro, vamos matar o herdeiro e tomar em nossas mãos aquilo que pertence a ele. Deus criou todas as coisas. O homem caiu, mas o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele enviou servos, profetas, homens que falavam em seu nome e que diziam: prestem contas ao dono da vinha, se comportem de maneira digna, façam a sua parte. Mas a humanidade não reconheceu Deus, não reconhece até hoje uma grande parcela da humanidade, e rejeita, e rejeitou os profetas no passado, apedrejando, matando, cortando suas cabeças, e apedreja também nos dias de hoje. Seguem muitas vozes, filosofias inúmeras, mas as vozes dos servos de Deus, eles não querem ouvir. Eles querem ter o poder em suas mãos, decidir as suas vidas e conquistar esse mundo como se fosse deles. Mas nós não somos iguais a eles. Esse mundo não é nosso. Aliás, nem nós somos de nós mesmos. Não nos pertencemos. Nós pertencemos ao Criador, ao Senhor. Ele é o dono. Não da minha casa, do meu carro. Ele é dono da minha casa, do meu carro. Ele é dono da minha família, dos meus filhos. Ele é dono da minha vida. Ele é dono da sua vida, de tudo que você tem. Aliás, não que você tem, o que Ele tem dado a você a possuir.
Mas essa última parábola apontou para algo acontecendo, que acontecia naquele tempo, estava acontecendo naquele tempo. Pois o Senhor enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, o unigênito do Pai. E o que eles fizeram? Mataram. E nós, o que fazemos nós hoje? Nós estamos no domingo cantando Hosana, Hosana, Hosana. Estamos associando na segunda-feira, diferente da figueira que não tinha fruto, estamos cantando Hosana, bendito o nome do Senhor, estamos produzindo fruto. E nós estamos transformando em nossas vidas como um templo agradável ao Espírito Santo, através de santidade individual e compromisso coletivo. E nós estamos recebendo de bom grado os servos de Deus, que diz a palavra de Deus aos nossos corações, mesmo que essas palavras nos exijam um pagamento que é justo a Deus, corretamente requerido por parte do Senhor Deus, ou para nós é muito fardo? Não, para nós tem que ser alegria. Por quê? Porque o tempo avança. E nós saímos da quarta-feira e entramos na quinta-feira. Perfume precioso. Precioso. Marcos 14, versículo 1 ao 11. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, um leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Quinta-feira. Jesus é ungido, está na casa de Simão o leproso. E essa mulher, ela vem e ela traz ali o seu tesouro, um vidro cheio de perfume, caríssimo, caríssimo, caríssimo. Financeiramente, ela foi até questionada, questionaram Jesus, o Judas Iscariotes e alguns discípulos questionaram Cristo e disseram: olha, mas é muito caro esse perfume que foi desperdiçado, poderíamos ter vendido e dado aos pobres. Que hipocrisia! Que hipocrisia! Muitas pessoas estão tão preocupadas com a floresta amazônica, com o boto cor-de-rosa, com o degelo no Alasca. Não que não seja legítimo, mas estão mais preocupados com essas coisas do que com aquele que criou todas essas coisas. Aquela mulher, ela vem e reconhece mais precioso do que ela possuía era oferecer a Cristo Jesus, seu Senhor, uma oferta de amor. E a questão não é financeira, a questão é de prioridade. Prioridade. Porque não importa se é milhões ou uma moedinha de cobre, que vale bem pouco, não é o valor
mas é a intenção do coração. Não é o que se fala, mas aquilo que se vive, agradando o Senhor. Nós vemos que essa mulher, ela agrada o Senhor. E ela faz algo muito importante. Ela unge a cabeça de Jesus naquele momento, sem saber. Ela já estava preparando Jesus para a sua morte. Isso é quinta-feira. Nessa mesma quinta-feira, Jesus diz: preparem minha Páscoa. E ele vai para o cenáculo. E ali ele está sentado à mesa. E os apóstolos ao seu redor. Então ele se levanta. Ele tira a sua capa. Ele pega uma toalha, amarra em volta da sua cintura. E ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles, apóstolos, não se achavam dignos de lavar os pés uns dos outros. E nem do mestre. Mas o mestre, ele faz isso e ensina para aquelas pessoas que nós, eu e você, nós não viemos aqui para sermos servidos. Nós viemos para servir. Assim como Cristo serviu. Tomemos o exemplo dele. E sirvamos uns aos outros. Com humildade. Sem arrogância, prepotência. Não se achando melhor do que o próximo. Mas considerando o próximo acima de si mesmo. Quinta-feira. Mas não acabou. Porque ainda nessa quinta-feira, ele volta para a mesa, ele pega o pão, ele dá graças e diz: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Em seguida, ele ergue o cálice e declara: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. E ali eles estavam sendo instruídos naquele último banquete, o que nós chamamos de última ceia. Foi naquela mesa, na quinta-feira, que o traidor, que comia com o mestre na mesa, e pegou o pão que ele partiu, que veio da mão do mestre, foi naquela quinta-feira que ele saiu de mansinho e foi vender Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Quinta-feira. A quinta-feira acabou? Não. Vocês percebem? Tem dias que parecem semanas, semanas que parecem meses, e meses que parecem anos, e tem anos que parecem uma eternidade. Mas tudo que tiver que acontecer em nossas vidas, tudo está debaixo do controle de Deus, está nas mãos de Deus. Nada, por mais difícil que seja, por mais doloroso, por mais que choremos, por mais que venhamos a sofrer, nada foge ao controle de Deus. Tudo tem um propósito. O nosso Deus não joga dados. O nosso Deus decreta. E a quinta-feira não acaba aqui. Pois eles terminam de comer, eles cantam um hino e eles vão para o Getsemane. Estamos ainda na quinta-feira. Ali no Getsemane, uma das passagens
uma das passagens mais emocionantes para mim, uma das. Jesus, ele vai para o Getsemane para orar e chama os apóstolos e diz: orem comigo, orem comigo. Ele se afasta um pouco do grupo e vai orar. E ali ele começa a falar com o Pai. Ele volta, está angustiado, sabe o que viria pela frente. Encontra os seus discípulos dormindo. Ele acorda os discípulos e diz: ore comigo. Vocês não conseguem orar? Ele volta novamente e sozinho retorna o seu diálogo com o Pai. E ali ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da ira. Passa de mim, Pai, esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E ele volta. E eles estão dormindo novamente. E ele diz: nenhuma hora vocês puderam orar comigo. E pela terceira vez, ele ora. E a Bíblia relata que ele suou gotas de sangue. Tamanha era a sua angústia, tamanho era o seu estado emocional, que ele suou gotas de sangue. Quinta-feira. Acabou quinta-feira? Não. O traidor estava vivo. Então começa a sexta-feira. Marcos 15. Na calada da noite, Jesus é interrogado pelo Sinédrio. Sexta-feira, Jesus é entregue, apontado com um beijo no rosto por Judas Iscariotes, elevado diante de Caifás e Anás, acusado de blasfêmia, julgado como um réu que merece a morte, porém por falta de autoridade para matá-lo, pois Roma era dominante, eles enviam a Pilatos. Depois de ser humilhado, cusparado, acusado injustamente, humilhado, ele é entregue na mão de um ímpio, de Pilatos. E o Pilatos, que nada sabia do Messias que viria, ele olha para Jesus e ele, Pilatos mesmo, não encontra culpa em Jesus. E por três vezes, argumenta com os judeus: não vejo culpa nesse homem, não vejo culpa nesse homem. Envia para Herodes, Herodes não vê culpa em Jesus, volta para Pilatos. Pilatos então oferece liberdade a Jesus, mas eles preferem Barrabás. Marcos 15:15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Sexta-feira.
a Via Crucis começa. Jesus é brutalmente espancado pelos soldados romanos. Lhe é cravado no crânio uma coroa de espinhos. Não esses espinhos que conhecemos aqui na nossa região, mas espinhos que pareciam garras. Os soldados o batem com um pedaço de pau na cabeça, cospem sua face e o humilham. Então, na sexta-feira ainda, lhe é trazido o madeiro amaldiçoado ou abençoado, mas a cruz, da qual ele ainda o carregaria quase na totalidade do caminho, como ovelha muda. Ele levou o instrumento de morte em seus ombros, carregando não apenas o peso da cruz, a madeira em si, mas carregando naquela cruz os nossos pecados, que seriam expiados logo a seguir, poucas horas depois. Seu corpo machucado, sua alma dilacerada, abandonado, negado 3 vezes por aquele apóstolo que dizia: eu morro por ti, Senhor. Seguido pelas mulheres e um único discípulo, João. Ele tomba no meio do caminho. Muitos cientistas já tentaram explicar o tamanho do sofrimento do Mestre, o quanto de sangue e os efeitos daquele que perde uma quantidade significativa de sangue sofria de dores no seu corpo. Mas Isaías já dizia que ele seria um homem de dores. Muitas dores ele carregou no seu corpo. É sexta-feira ainda. Às 9 da manhã, ele chega num lugar chamado Gólgota, Monte da Caveira. E ali ele é crucificado no meio 2 outros homens, estes ladrões, criminosos. Ali ele tem suas mãos pregadas, seus pés pregados. Ali ele é levantado, depois de açoitado, abandonado, ele é crucificado. São 9 horas da manhã de sexta-feira. Não vou me deter. Enquanto a dor, o Mestre sofreu e ainda zombado foi. Mas ainda na sexta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, foi crucificado às 9. Às 3 da tarde, o Mestre diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E às 15 horas,
Jesus bebeu a última gota do cálice da ira de Deus, da ira que iria recair sobre nós. Às 15 horas da tarde, Ele leva sobre si os nossos pecados e apresenta ao Pai o seu sangue, puro, sem pecado, a sua vida, em favor da nossa vida, em troca da nossa vida. Ele recebe a condenação no lugar da nossa condenação. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Acabou a sexta-feira. O Senhor morre, é retirado da cruz do Calvário, é sepultado. José de Arimateia oferece uma sepultura da qual ninguém ainda fizera uso, e ali é depositado o corpo de Jesus Cristo. O que acontece no sábado? Silêncio. Jesus está morto. Mataram Jesus. Ou melhor, Jesus se entregou para ser morto por nós. Cada dia que passa, nós estamos um pouco mais próximos da volta de Jesus. A cada dia que passa, nós estamos um pouco mais próximos da nossa ida para junto a Jesus. Fato. E nós ouvimos da boca do próprio Jesus, lendo as Sagradas Escrituras, que as coisas só iriam piorar. O amor de muitos se esfriaria. Os homens matariam seus próprios filhos, os filhos matariam seus próprios pais. A coisa ia ficar terrível. E nós sofremos, a cada dia que passa, um pouco mais os efeitos dos fins dos tempos. Já não é novidade olhar a TV e descobrir que alguém cometeu um crime pior ainda. Não é difícil olharmos para aqueles cujo sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, o Senhor morreu e foi sepultado. Não confiarem no Mestre e querem decidir então suas vidas conforme o seu achar. Pessoas que gritam Hosana no domingo, mas na segunda-feira vai para o trabalho e fala: Hosana ficou no domingo, lá na igreja, aqui é fábrica, aqui é boleto para pagar, e agora? E se desespera. Aquele que grita Hosana no domingo, e na terça-feira se acende a roda dos escarnecedores,
e se junta com aqueles que denigram o nome de Deus, aqueles que dizem hosana no domingo, e na quarta-feira se sentem tão desamparados, que acham que Deus não existe, porque se existisse não estariam tão deprimidos assim. Aqueles que dizem hosana no domingo, e na sexta-feira acham que carregam a cruz mais pesada do mundo, e carregam não apenas a sua, mas as dos outros também, e não se acha merecedor daquilo que Deus exige de suas vidas. Se esquecem que apesar de sim, nós temos aflições, e não são poucas, nós temos dificuldades e às vezes oscilamos. Às vezes, como salmista, nós dizemos: Senhor, de onde me virá o socorro? De onde me virá o auxílio? Mas nós devemos nos lembrar que o Rei, que cantamos hosana no domingo, Ele continua Rei na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, hoje, enquanto você não está bem, quando você estiver bem, e amanhã e depois. E que você não deve desanimar, não deve entregar o seu coração à aflição do dia de hoje, que você não deve sucumbir à voz da serpente, que você não deve desfalecer da sua fé em Cristo Jesus, que você não deve duvidar do amor de Jesus mostrado na cruz do Calvário, que você não deve deixar de servir ao Senhor, que você não deve deixar de servir ao Senhor. Você não deve nunca, jamais cessar as suas orações e clamar a Cristo Jesus as misericórdias e a renovação do Espírito em sua vida, crendo que, por mais sombrio, por mais silencioso que sua vida possa estar hoje, e às vezes fica mesmo, e parece que Deus está longe, nunca se esqueça que depois do sábado e o domingo, Ele diz para nós algo muito importante. Ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Alegrem-se. Alegrem-se. Por quê? Porque tudo vai bem? Não. Alegrem-se, porque o nosso Senhor vivo está. E porque Ele vive. Não cremos nós no amanhã? E que será esse amanhã para nós? Será de aflição? Será de tentação? Será de desânimo? Não, meus irmãos. A nossa Páscoa, deve ser celebrada, porque o Cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele já se entregou uma e única vez, e suficiente para pagar os nossos pecados. E agora, com o rugido do leão da tribo de Judá, com o cetro de poder, Ele reina. Ele reina onde? Ele reina em você. Ele reina, deve reinar em seus corações.
E quando Ele vier, reinará sobre todos e para sempre. Então, vamos celebrar a Páscoa como símbolo da nossa redenção. Vamos celebrar a Páscoa lembrando do Cordeiro que foi morto, mas está vivo. Vamos celebrar a Páscoa lembrando de Jesus Cristo, crucificado, porém ressurreto. E vamos bendizer o seu nome, hoje, amanhã e para sempre. E declaremos: Hosana, Hosana, bendito é o Senhor. Vamos ficar em pé. Baixe tua cabeça agora. E ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E peça que o Espírito Santo lhe ilumine e mostre que dia que você está da semana. Você está num domingo onde as palavras não refletem suas ações posteriores? Você está numa segunda-feira onde a folhagem é muito grande, mas o fruto é nenhum? Você está vivendo uma terça-feira onde a repreensão do Senhor pode vir de maneira contundente, como veio aqueles vendilhões no templo? Ou você vive uma quarta-feira onde você rejeita continuamente, sistematicamente a vontade de Deus em sua vida, a voz do Senhor, a palavra de Deus, para viver a sua vida conforme você acha que deve ser vivida? Ou você está na quinta-feira ali, aprendendo ainda o que é humildade, dizendo, ouvindo de Deus o que é o corpo do Cordeiro, o que é o cálice, o sangue da nova aliança. Você está ali com o Senhor, você está no Getsemane, você está orando, você está dormindo. Como está a sua vida espiritual? Ou você se sente na sexta-feira mais diferente de reconhecer o sacrifício de Cristo? Você acha que você é um coitado, um sacrificado nessa vida, não reconhecido nem por homens, nem por Deus, e merecedor de tanta coisa, que você já não vive alegre, mas vive murmurando, amargurado por aquilo que não tem? Ou você já está num estado letárgico, espiritualmente tão grande, e você vive num sábado, tudo é escuro e silencioso, não tem vida, não existe vida. Ou pela graça de Deus, se não estiver, ore para que você esteja naquele domingo onde os anjos do Senhor disseram para aquelas mulheres: o que vocês estão procurando? Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive. Fala ao Senhor agora. E peça ao Senhor direção. Em nome de Jesus.